Olá, alunos. Sou o professor Marcelino, né? Professor de Física. Nós tivemos algumas aulas, né, de matéria e agora nós estamos prosseguindo com essa videoaula, né, para vocês poderem se inteirar. Esse slide o professor mandou para vocês darem uma lida, resolver os exercícios, correto? E tentar entender um pouco a matéria. Então, para aquele que não compreendeu, o professor vai explicar aqui e qualquer dúvida que permaneça, pode mandar mensagem para o professor e o professor vai responder, correto? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre cinemática. O que é a cinemática? É a parte da mecânica, né, da física, que estuda os movimentos dos corpos ou partículas, né, sem levar em conta o que os causa, sem precisar saber quem que causa esse movimento, mas simplesmente o movimento em si. Então essa é a parte da cinemática. Então essa é uma parte da mecânica, né, que é uma parte da física, correto? Então, vamos estudar os movimentos dos corpos e para isso precisamos de alguns conceitos básicos. Então, o primeiro conceito básico, né, é o ponto material. O que é um ponto material? São aqueles corpos de dimensões desprezíveis comparado com outras dimensões dentro desse fenômeno, certo? Por exemplo, uma formiguinha dentro de uma sala de aula. Isso para nós, uma formiguinha dentro de uma sala de aula é insignificante, né? Então essa formiguinha nós vamos chamar de corpo material, certo? O exemplo que o professor deu aqui, né, é uma formiga em relação a uma calçada, né, numa rua. Formiguinha na calçada não vai ser insignificante, vai ser muito pequenininha em relação à calçada toda, certo? Já um caminhão em relação a um campo de futebol. Ah, professor, mas eu consigo ver o caminhão no campo de futebol. Mas quando você está assistindo o jogo, você consegue observar a ambulância? Não, né? O tamanho do campo é muito maior do que a ambulância, certo? Então é desprezível, sim. Agora, corpo extenso. O que é um corpo extenso? São aqueles corpos cuja dimensão não pode ser desprezada comparada com outra dimensão dentro do fenômeno obtido, né? Ou seja, são aqueles corpos mais volumosos, correto? A gente também pode brincar de ponto material, um aluno dentro da escola. Um aluno dentro da escola vai fazer a significância do tamanho da escola? Não. Agora o corpo de aluno, todos os alunos dentro da escola, já vai mudar essa ideia, né? A gente já vai perceber. E o exemplo que o professor traz aqui também, né, é uma formiga. Só que agora a formiga está em cima de uma pedra. Portanto, né, a formiga já é grande perto de uma pedrinha, né? Já tem um tamanho maior. Ou ainda o caminhão em relação a uma pequena rua, né? Aí o caminhão ele já se torna grande, por exemplo, por uma quadra, por exemplo. Se eu olhar numa quadra, a quadra é próximo do tamanho do caminhão, certo? Principalmente se for um bitrem, né? Aí vai ser bem notável, correto? Se nós pararmos para pensar, vamos pensar assim no sistema solar. O Sol já é um corpo extenso, né? Porque ele faz presença perante o sistema solar, certo? Agora, um ser humano perante o sistema solar é uma poeira, correto? Só para a gente ter uma ideia. Então, atenção. Observe que se o ponto material ou ponto extenso depende da referencial de observação. Então, a mesma objeto, a mesma coisa, pode ser um ponto material ou pode ser um corpo extenso. Só depende do referencial que eu vou usar, certo? Então, o que é uma trajetória? Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel, né? Para definir uma trajetória, é preciso de um ponto de partida para a observação. Chamamos de marco zero da observação.
Toda trajetória depende do referencial adotado. Por exemplo, quando você sai da tua casa e vai para o trabalho, o ponto inicial é sua casa. A trajetória é o caminho que você se desloca até chegar ao trabalho. Quando você sai do trabalho para ir para a escola, né, nós temos que o ponto inicial é o teu trabalho, já mudou o ponto inicial. E a trajetória é o caminho que você faz até chegar na escola, certo? Então, isso é a trajetória. Quando você sai da escola para ir para sua casa, né? O ponto inicial é a escola. E a trajetória é o caminho que você faz da escola até a sua casa, certo? Aqui nós podemos observar, né? Um, um avião. Esse avião está andando, né? E soltou uma bolinha. Essa bolinha, ela também está andando. Percebam que ela também faz um movimento. Então, nós que estamos olhando de frente esse avião, parece que a bolinha está andando para frente, correto? Mas quem está dentro do avião, observe que parece que a bolinha está caindo em linha reta. Olha, porque se eu olhar aqui, ó, tá aqui. Se eu olhar daqui, ela vai estar aqui. Se eu olhar daqui, ela vai estar aqui. Então ela está caindo em linha reta para quem está no avião, mas para quem está fora, como nós, ela está caindo em uma espécie de parábola que nós aprendemos lá na matemática, certo? Uma semi-parábola. Tudo bem? Desculpa, voltamos ao normal. Atenção, observe que quem estiver dentro do avião verá, né, o objeto caindo em linha reta. E quem está na Terra, né, que no caso somos nós que estamos olhando de longe, verá um arco de parábola, como o professor já tinha falado. Posição. O que é a posição? É o local do móvel na trajetória, né? Então, se ele está na posição inicial, por exemplo, eu estou saindo de casa, eu estou na posição inicial, saindo de casa, certo? É a medida em relação a um ponto que será a origem do espaço, né? Por exemplo, minha casa. Representaremos a posição usando a letra X. Então, toda vez que eu falar em X, estamos falando de posição, certo? Então, eu tenho nesse caminhão aqui, ele está saindo, observe a flechinha, ele está indo para a direita, né? Então, esse aqui é o meu ponto, em minha posição inicial, certo? E essa aqui é minha posição final, nesse desenho. Os números saíram um pouquinho do lado, né? Mas aqui é 10 e aqui é 35. Percebam aqui o X em quilômetros. Então, esse carro andou quanto? Eu vou pegar o maior, que é a posição final, menos o menor, que é a posição inicial, correto? E aí eu vou ter, né, posição inicial, ou posição 1 igual a 10, posição 2 igual a 35, correto? O maior menos o menor. Quando a posição de um móvel se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Uma coisa importante na física. A física, ela só diz que o corpo está em movimento quando há um deslocamento, quando há uma troca de posição em relação ao tempo. Então, quando alguém está dançando no mesmo lugar, para a física não é movimento, né? Para para a arte já é movimento, para a expressão artística já é movimento, mas para a física não, porque não há uma variação do deslocamento, certo? Quando a posição de um móvel não se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso, ou seja, parado. Então isso é muito importante. Vamos, né, marcar essa parte aqui, que ela é muito importante. Então, essa atenção aqui nós temos que ter, porque ela é muito importante para nós. Tudo bem? Continuando. Como o professor mostrou aqui, né? Delta
Lá nós aprendemos na matemática, que lá na equação de segundo grau, né, o delta. Delta na física é variação, é o maior menos o menor. Então, o deslocamento vai ser essa variação, né, o maior menos o menor. É a variação da posição do móvel em um referencial, em um referido intervalo de tempo. Tá? Então, a representação por ΔX, né, que vai ser o maior, né, a posição final, menos a posição inicial. No caso lá do nosso exemplo, né, então, onde x é a posição final e x0 é a posição inicial. Né? No exemplo que nós usamos lá, nós temos que é o 35, né, menos o 10. Portanto, esse automóvel aqui andou 25 quilômetros, porque ele saiu do 10 e chegou no 35. 35 menos 10, 25 quilômetros, correto? Então, o deslocamento desse móvel foi 25 quilômetros, certo? Muito bem. Velocidade escalar média. Então, o que é velocidade? A velocidade, lembra que o professor falou que para ter um deslocamento precisa ter uma variação da posição. Se eu tenho uma variação da posição dividido pelo tempo, eu tenho uma velocidade escalar média, ou seja, uma velocidade média. Por exemplo, eu saio daqui e levo 3 horas para chegar em Barreiras. Vamos arredondar daqui a Barreiras 100 quilômetros, certo? Se eu levo 3 horas, então eu tenho 100 quilômetros dividido por 3, eu vou ter 33,33 quilômetros por hora. Eu andei com o meu carro aproximadamente 35 quilômetros por hora, né? Aí você vai dizer, nossa, professor, estava parando. Gente, é óbvio que provavelmente teve momentos que eu andei a 120, teve momentos que eu andei a 170, teve momentos que eu parei, né? Teve momentos que deve ter furado um pneu, que eu parei para jantar, alguma coisa assim, para levar 3 horas, correto? Então, a velocidade média me diz o quanto eu gastei do começo ao final. Só a velocidade de parar, de estar a 170 por hora, isso se chama velocidade instantânea, certo? Esse é o valor, por exemplo, eu estou a 170 por hora, meu Deus, mas eu só isso que eu estou olhando é na hora, naquele momento. Eu posso reduzir, posso aumentar e assim por diante. Eu estou a 90 por hora, naquele momento eu estou a 90 por hora, correto? Então, isso é velocidade instantânea. Velocidade média é o que eu levo do começo até o final, certo? Então, como o professor falou, é a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel de um dado intervalo de tempo. Então, isso nós chamamos de velocidade escalar média. E representando pela equação, né, abaixo, que nós vamos ver. Então, posição inicial, posição final, né, a variação da posição dividido pela variação do tempo. Essa fórmula aqui também é muito importante, ela está bem destacada. É a variação da posição, que nós já aprendemos a calcular, né? Dividido pela variação do tempo. Porque se eu sair daqui 4 horas da tarde e cheguei lá às 7 da noite, quantas horas eu gastei? 7 menos 4, 3 horas, correto? Que foi o exemplo que o professor deu. A velocidade média no sistema internacional. Ah, tá. Então, se a velocidade é composta por. Deixa eu voltar aqui. É composta por posição. Posição eu vou medir em metros. E tempo eu vou medir em segundos. Se é metros por segundo, né? Vai ser a nossa unidade da velocidade. Metros por segundo. O problema é que tem a unidade no sistema internacional. Metros por segundo. Esse é no sistema internacional. Só que aqui no Brasil a gente usa muito quilômetros por hora,
correto? Como é que eu vou fazer essa transformação de metros por segundo em quilômetros por hora? Eu vou utilizar uma setinha. Se a transformação for de quilômetros por hora em metros por segundo, basta eu dividir por 3,6, certo? Então, vamos por 100 km por hora, divido por 3,6 e tenho metros por segundo. Se eu estou com metros por segundo e quero achar o quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, correto? E aí nós temos o nosso exemplozinho. Vamos ver um exemplo recente de velocidade média. O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio nas provas de 100 metros rasos femininos. Nos Jogos Pan-Americanos, nesta terça-feira, dia 25/10/2011, após 28 anos, com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 11 segundos, né, e 22 centésimos. Gente, isso é um trecho de uma reportagem de um jornal da época, por isso que está dessa forma, porque é um trecho, né, do jornal da época, correto? Aí, tá aqui, né, da revista Época, né, de 2011, certo? Por isso que ele está na íntegra, correto? Por isso que a gente também coloca a referência. Então, qual foi, né, a velocidade da Rosângela dos Santos, né? Então, se dividirmos o deslocamento de 100 metros por 11,22, temos a velocidade média da atleta, que foi de aproximadamente 8,31 metros por segundo. Ai, professor, mas eu não entendi bem. Isso me dá quanto? Porque a gente é acostumada a usar o quê? Quilômetros, né? Então, se a gente é acostumado a usar quilômetros, eu vou pegar esse 8,91 e vou fazer o quê? Vou transformar em quilômetros. Para transformar quilômetros em metros, basta multiplicar o valor que temos em metros por segundo por 3,6. E o resultado vai ser em quilômetros por hora. Então, 8,91 vezes 3,6 vai me dar aproximadamente 32 quilômetros por hora. Ela, para uma pessoa, né, é bem rápido. Né? Ela estava correndo bem. Né? É óbvio que se a gente pegar os atletas de elite, né, como os quenianos, os americanos, eles vão correr um pouco mais rápido, mas isso também é uma marca da feminina muito boa, certo? Então, a atleta brasileira fez 100 metros rasos com uma velocidade média de aproximadamente 32 km por hora, né? Então, para uma pessoa é bem rápido. Aí nós temos outro exercício. Se nós pegarmos a distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 km. Suponho que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades. Qual é a sua velocidade média neste percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Gente, olha a pegadinha que tem aqui. E o professor já comentou sobre isso. Ele parou 10 minutos. Eu desconto isso? Não, pelo contrário. Eu aumento, porque não me importa o que ele fez. Me importa o começo e o final. Então, ele fez 7 quilômetros em aproximadamente 1 hora e meia, né? Então vamos lá. A resolução. A velocidade média é uma grandeza física. O tempo em que o ciclista ficou parado faz parte do evento, logo deve ser incluído. Como o professor falou, a distância que ele percorreu foi de 7 quilômetros. E o tempo que ele gastou, né? 1 hora e 20, que ele andou de bicicleta, mais os 10 minutos que ele parou. Portanto, ele andou 1 hora e meia. 1 hora e 30 minutos. Que no caso 1 hora e meia é 1,5 horas. Gente, essa transformação aqui a gente deve fazer
na hora de... Ai, risquei tudo. Na hora de for jogar na calculadora. Por quê? Porque 1h30 a calculadora não vai entender que é 1h30. Eu tenho que transformar esse 1h30 em 1h,5, né? Para ser 1h30 na calculadora, correto? Por quê? Porque 30 minutos equivale a meia hora. 60 minutos equivale a 1 hora, certo? Então nós temos que se preocupar com isso também. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a distância percorrida, que é 7 quilômetros, e vou dividir por 1,5. Então, 4,66 km por hora. Lembrando que ele estava de bicicleta, né? E parou 10 minutos ainda. Mas e esse 4,66 km por hora me corresponde em quantos metros por segundo? Né? Eu vou pegar e dividir, certo? Só para eu saber. Mas o ciclista, ele andou 4,6 km por hora. Se eu dividir, ia dar mais ou menos 1,2 metros por segundo, certo? Exemplo 3. O menino sai da sua casa e caminha para a escola, dando em média um passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é de 40 centímetros e se ele gastou 5 minutos na trajetória, a distância entre a sua casa e a escola em metros é de... Olha o que a gente vai ter que observar nesse problema, né? A gente tem que ver o que está pedindo, né? Retirar os dados. Então, na primeira leitura ele parece complexo, mas a gente vai desmiuçar ele para ele ficar mais fácil. O que eu sei? Que cada passo do menino era 1 minuto, correto? Se ele andou 5 minutos, 5 vezes 60, né? Porque 5 minutos vezes 60 vai me dar o valor em segundos, correto? Então, vai ser aproximadamente 300 segundos. Ou seja, ele deu 300 passos. Se cada passo mede 40 centímetros, 300 vezes 40. Então, percebam que depois fica fácil, né? Para saber qual é a distância. Só que agora ele não está pedindo mais a velocidade. Ele está pedindo a distância da casa do menino até a escola, correto? Então, a velocidade média do garoto é de aproximadamente um passo por segundo. Né? Isso a gente já falou. Como cada passo vale 40 centímetros, né? Que é igual a 0,4 metros, então a velocidade média do garoto é de 0,4 metros. Se eu for jogar na fórmula, né? Então eu já tenho a velocidade. E agora eu vou procurar o tempo. 5 minutos vezes 60 vai equivaler a 300 segundos. Porque ali ele está falando que cada passo é um segundo. Então eu tenho que transformar em segundos. Correto? Jogando na fórmula, né? Que é velocidade média é igual a variação da distância dividido pela variação do tempo. Eu tenho que a velocidade é 0,4. Eu quero saber a distância e tenho que o tempo é 300. Aqui está dividindo, passa multiplicando, certo? Foi como o professor falou. 300 vezes 0,4, que é os 40 centímetros, vai dar aproximadamente 120 metros. Então, a distância da casa do menino até a escola é de 120 metros. Percebo que ela ficou bem facinho, só uma conta de multiplicar, né? Então, o problema é a compreensão, é o que a gente tem que esmiuçar o problema, retirar os dados do problema, certo? E a distância entre a casa do garoto e a sua escola é de 120 metros. Ficou branco aqui, né? Então não dá para ler direito, mas tentei arrumar, mas não ficou legal no final. Então, movimento retilíneo uniforme. Então, se eu tenho um movimento e esse movimento não tem ele é sempre constante, eu vou chamar ele de uma velocidade sempre constante, eu vou chamar ele de movimento retilíneo uniforme. Da onde que eu vou tirar essa fórmula? Essa fórmula, gente, do movimento retilíneo uniforme, ela vai sair da ideia da distância, né,
do móvel, da partícula, né, do caminhão, seja lá o que for, né, em relação ao tempo, certo? Então, um corpo realiza um movimento retilíneo uniforme quando a sua velocidade é constante, ou seja, a velocidade não muda. Eu sempre estou andando a 5 km por hora, nunca vou mudar. E a diferença é. E é diferente de zero, né? Porque se a velocidade for igual a zero, ele não se move. Então, óbvio que tem que ser diferente de zero, tem que ser maior que zero, certo? Então, tem a posição 1 e a posição 2, né? Que é o x1, o x0 e o x. Então, isso vai me dar a função horária. Por isso que o professor falou, vai ser a distância em função do tempo. Por quê? Porque a posição inicial também nunca vai mudar. E a velocidade também nunca vai mudar. Esses dois sempre vão ser iguais em relação a uma função, correto? Mas eles podem mudar em relação a outras funções, né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o x, que é igual a x0 mais vt, velocidade vezes o tempo, correto? Então, depois o professor passa um videozinho mostrando da onde que sai essa fórmula. Mas a fórmula, ela vai sair dessa fórmula aqui, ó, certo? Eu vou desenvolver esse x, delta x e esse delta t e vou chegar a essa fórmula aqui, certo? Então, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? Aí, tipos de movimento retilíneo uniforme. Então, quais são os tipos de movimento que eu tenho? Eu tenho um movimento progressivo. É aquele cujo o deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. Vamos pôr isso em prática. Quando o carro está na rua, né? Ele está, por exemplo, a rua sobe, o carro está subindo. Então, isso é um movimento progressivo, correto? Ó, o sentido da rua, né, está para cá e a pessoa sai do marco zero e vai para o X, para o final. Então, ele está no mesmo sentido da rua, certo? Então, o aumento do deslocamento em relação ao tempo. Ou seja, enquanto o deslocamento aumenta, o tempo também aumenta. Ou seja, a velocidade é positiva. Gente, essa parte de velocidade positiva ou velocidade negativa não implica que vai existir uma velocidade realmente negativa. Ela só vai dizer que é contrária do vetor. Ou seja, a pessoa está na contramão. Então, quando a pessoa está na contramão, a gente chama de movimento retrógrado, né? É aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido contrário ou da orientação da trajetória, ou seja, a rua está indo para a direita e o carro está indo para a esquerda. Então eu chamo de retrógrado, certo? Aqui está, olha, o sentido da rua é esse, né? E a pessoa sai do x0 e vai pro x. Então ela está contrária à rua, né? Ela está andando na contramão. Quando a pessoa entra, o carro entra na contramão, a gente chama de movimento retrógrado, certo? Qualquer dúvida a gente debate isso melhor. É óbvio, né, que enquanto a posição está diminuindo, né? Porque vamos supor, se aqui fosse o zero, aqui seria a parte negativa e aqui seria perdão, aqui seria a parte negativa e aqui seria a parte positiva. Então aqui vai ser maior que aqui, correto? Se a gente pensar assim, né? Então a posição está diminuindo, eu estou regredindo, né? É óbvio que não existe posição negativa, não existe velocidade negativa. Só está dizendo que está contrária à rua, né? Eu estou andando em contramão, certo? E portanto a velocidade também, né? Então, pera lá, professor. Não existe velocidade negativa. Não. Mas o menos, se eu colocar um menos na velocidade, vai indicar que ela está contrária ao vetor. Só isso. Tá? E os cálculos, professor? Vai fazer com o sinal negativo também. Só que no final, por exemplo, se der menos 5 km por hora, o resultado vai ser 5 km por hora. Certo? Eu posso fazer
o módulo. O módulo, ainda quem não viu, que está no primeiro ano, quem não viu, vai aprender o que é um módulo. O módulo é sempre o valor positivo do número, certo? Então, vamos tomar atenção, né, em relação à velocidade relativa. Dois corpos na mesma direção, o sentido subtrai, mesmo direção e sentido, subtrai-se as velocidades. Então, se eles estão no mesmo sentido e na mesma direção, eu vou subtrair. Se os dois corpos na mesma direção e sentido contrário, eu vou somar as velocidades. Então, gente, isso é muito importante. A gente vai fazer exercício aqui agora, mas é muito importante gravar isso aqui. Por isso que está aqui na atenção, que a gente tem que tomar essa atenção. Então, se os corpos estão no mesmo sentido, na mesma direção, eu diminuo as velocidades, vai ser menos. Se eles estão em mesma direção, mas sentido contrário, eu somo, correto? Vocês já vão entender melhor isso. Por exemplo, os carros que estão um na contramão do outro, por exemplo, eles vão se bater mais rápido, né? Do que um carro que está andando na mesma direção do outro. Porque até um carro alcançar o outro vai levar mais tempo. Essa é a ideia, correto? Mas aqui o professor já vai, nos exemplos, já vai explicar melhor. Dois automóveis A e B de dimensões desprezíveis, né, que não me importa muito, move-se em movimento uniforme com velocidade. A velocidade do primeiro é 25 km, 25 metros por segundo, e a velocidade do segundo é 15 metros por segundo. No mesmo sentido, ou seja, estão no mesmo sentido. No intervalo de zero, né, no momento que eles partem, os carros ocupam as posições iniciais na figura. Então, vamos apertar mais aqui, nós temos uma figura, olha aí. O que está acontecendo na figura? A velocidade A, né, o carro A, está indo para a direita. E o carro B também está indo para a direita. Portanto, eles têm o mesmo sentido e a mesma posição. Então, né, determine depois de quanto tempo A alcançará B. Então, se eles estão no mesmo sentido e na mesma posição, eu vou fazer o quê? Vamos voltar aqui os dois carros na mesma direção e sentido, nós subtraímos a velocidade um do outro. Então, o que eu vou fazer? 25 menos... e aqui também, né, nós temos a distância entre eles, 100 km. Desculpa, não terminei de mostrar a figura. Né? Então, isso aqui também é muito importante, que é a distância entre eles. E eles querem saber, né, em quanto tempo um carro vai alcançar o outro. Percebo que o A, né, tem a velocidade maior que o B, correto? Mas, enquanto esse corre 25 km, esse corre 5. Por isso que eu tenho que subtrair, para saber o quanto realmente esse que corre em relação a esse. E aí eu tenho 100 km, certo? Então, como nós vimos, vamos usar essa fórmula, né? Aí, a velocidade real, né? Então, vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. Então, a velocidade real vai ser 25 menos 15. Ou seja, a velocidade real dos dois carros entre si, entre os dois, é de 10 metros por segundo. Correto? Não estou pensando a velocidade deles individual. Estou pensando no sistema entre os dois automóveis. Então, realmente, a cada um segundo, o carro de trás vai alcançar o outro 10 metros, né? E não 25, né? Como ele está andando, certo? Então, se é 10 metros por segundo, e eu tenho um deslocamento de 100 metros, uma distância de 100 metros entre um e outro, eu vou jogar aqui na fórmula. No lugar do V, eu coloco 10, e no lugar do ΔX, eu coloco 100, correto? Aí vai me dar o ΔT. O ΔT está dividindo, vai passar multiplicando. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 100 dividido por 10, 10 segundos. Então, o carro A
o carro A aqui vai levar 10 segundos para alcançar o carro B, correto? Então, usei a fórmula, subtraí, né? Usei a fórmula, ele levou 10 segundos para alcançar outro automóvel. Aí, o exemplo 2. A distância entre dois automóveis vale 300 quilômetros. Opa! Isso também é muito importante. Tudo tem que estar em quilômetros e em horas. Ou tudo tem que estar em metros e segundos. Se alguma coisa estiver em quilômetros e outra coisa estiver em segundo, eu vou ter que arrumar, certo? Eles andam um ao encontro do outro, com velocidade constante, ou seja, eles estão indo se encontrar, correto? Então o sentido é o mesmo, mas a direção é contrária, certo? Então, só que um está a 60 km por hora e outro está a 90 km por hora. Ao final de quanto tempo se encontrarão? Gente, se eles estão indo um ao encontro do outro, né? Ó, percebo, um tá nesse sentido, o outro tá nesse sentido, né? O sentido é o mesmo, a direção que é contrária, gente. O sentido é horizontal. O sentido é horizontal, mas deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem. Perdão, a direção é a mesma, mas o sentido é contrário. Então, a direção, gente, desculpa o erro, a direção é horizontal, correto? A direção é horizontal, mas o sentido de um é para a direita e o sentido do outro é para a esquerda, então é oposta. Só que um está a 60 km por hora e o outro está a 90 km por hora. Então, o que eu tenho que fazer? Se o sentido está oposto, eu vou ter que somar, certo? Então, eu somo para achar a velocidade real. E a velocidade dos dois é de 150 km por hora. 60 mais 90, 150 km por hora. E aí, como eu tenho, né, a velocidade de 150 km por hora, a distância de 300, a mesma coisa. Eu vou pegar o ΔT, vou passar dividindo, e vou pegar o 150 e passar dividindo. 300 dividido por 150, 2 horas. Por quê? Porque aqui está em quilômetros por hora e a distância está em quilômetros. Então é óbvio que vai me dar horas. Então, eles vão levar 2 horas para se chocar, né? Porque a distância é bem maior que do outro, no caso, né? E a fórmula é a mesma, né? ΔX sobre ΔT. Agora, aceleração. O que é aceleração, professor? A aceleração a gente sabe, né? Por exemplo, eu tenho um Ducati ou uma Ferrari que ela acelera de 0 a 100 em 3 segundos, né? Uma Lamborghini, certo? Então, a aceleração é diferente da velocidade. A aceleração é quanto tempo o carro leva para chegar numa determinada velocidade. Que no caso, assim, a gente geralmente mede os 100 km por hora, correto? Então, isso é aceleração. É quanto tempo o carro leva para chegar numa determinada velocidade. Então, né, o professor meio que contou o que é a fórmula da aceleração. A fórmula da aceleração vai ser a velocidade, a variação da velocidade, dividido pela variação do tempo. Variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Parecidíssima com a fórmula da velocidade, né? Só que a velocidade é o ΔX por ΔT. A aceleração é ΔV por ΔT. As duas têm tempo, correto? Então, onde o V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o T, né? Só que, desculpa, aqui não é maiúsculo, é minúsculo, né? O T é o tempo final, em segundos, e o T0 é o tempo inicial. Gente, tem que ser T minúsculo, porque T maiúsculo é outra anotação, certo? Isso foi um erro do professor. E A é a aceleração média, aceleração escalar média. Só que A já não é metros por segundo. A aceleração é metros por segundo ao quadrado, correto? Porque aqui tem
metros por segundo e aqui tem segundos, então segundos é o quadrado, certo? Então, nós temos dois tipos de aceleração também. Só que, como a aceleração envolve velocidade, a gente naturalmente vai ter quatro tipos, né? Duas movimento acelerado, né? O que é um movimento acelerado, professor? É quando a aceleração atua no mesmo sentido da velocidade, ou seja, eles estão no mesmo sentido do. É, a aceleração e a velocidade estão no mesmo sentido. Mas pode acontecer isso, que a aceleração está diferente da velocidade? Pode, gente. Quando eu freio um carro, a velocidade está no sentido para frente. E quando eu freio, eu estou desacelerando o carro, né? Então a aceleração está diminuindo, mas a velocidade continua indo para frente. Então é contrário um do outro, né? Então isso não pode. Isso já vai ser outra coisa. Mas quando os dois estão para o mesmo sentido, aí eu chamo de movimento acelerado. Por exemplo, se eu estou dando uma ré e começo a frear, isso é um movimento acelerado. Por quê? Porque a aceleração está contrária, a velocidade está contrária e eu estou freando. Aí então isso é um movimento acelerado. Quando eu estou acelerando e a velocidade está aumentando, isso é um movimento acelerado, certo? E aí nós temos o movimento retardado. Não é para xingar ninguém, gente. Esse é o nome mesmo do movimento. Movimento retardado é o contrário, quando a aceleração e a velocidade estão sentidos o contrário, sentidos opostos, né? Ou sinais trocados, também podemos dizer assim, correto? Exemplo o professor já deu. Quando você está chegando perto de um semáforo, você freia, então a aceleração está diminuindo, mas a aceleração está contrária da velocidade, correto? Até a velocidade chegar a zero. Mas a aceleração está diminuindo e a velocidade, né, ainda é positiva, certo? Porque ela está no mesmo sentido da rua. Ou quando você está dando uma ré, é um movimento retardado. Por quê? Porque a ré você está acelerando. E a velocidade está contrário da aceleração, né? Porque você está indo para trás. Então isso também é um movimento retardado, certo? Então quando você freia no semáforo é um movimento retardado e quando você está dando uma ré é um movimento retardado, certo? Quando você está acelerando e o seu carro está se movimentando é um movimento acelerado. Quando você está dando uma ré e freia é um movimento acelerado. Correto? Quando você está dando uma ré e acelerando, é um movimento retardado. Quando você está chegando perto de um semáforo e freia, é um movimento retardado. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar depois. Melhor, certo? E aqui nós temos atenção, muita atenção. Acelerado, o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Já o retrógrado, o módulo da velocidade, percebo que o professor colocou essa palavra agora módulo, né? Porque ela é negativa, mas só para indicar o contrário do vetor, mas a velocidade não tem como ser negativa, certo? Só que quando a velocidade diminui, no decorrer do tempo, é um movimento retardado. E quando ela aumenta, é acelerado, certo? Aí, movimento uniformemente variado. Aí, ó, se vocês observarem, já aumentou. Então, agora, quem é constante? É a minha aceleração. Então, agora eu já possuo uma aceleração. E a velocidade, ela varia. Antigamente, quem variava era a posição e a velocidade era constante. Por exemplo, o movimento da Terra. O movimento da Terra não tem aceleração. Ele só tem uma velocidade constante. Por isso que a gente não vê a Terra se movimentar. Porque a velocidade nunca muda, certo? Agora, se eu tiver uma aceleração, é como se fosse o ônibus freando. Quando o ônibus freia, você não vai para frente? Quase cai. Ou quando ele acelera, não te dá um puxão para trás? Por quê? Porque há uma aceleração. Então, são dois movimentos distintos. Então, é um movimento em que a velocidade escalar é variável, ou seja, aumenta, né? E a aceleração é constante, nunca muda.
E é óbvio que ela não pode ser nula, não pode ser zero, né? Isso a gente já falou lá na função da posição. E aqui a gente vai chamar as funções horárias, né? São a equação horária da velocidade, certo? Porque velocidade inicial, velocidade final. Então eu vou ter a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É parecida com a outra, sim. Só que em vez de eu ter posição, eu vou ter a velocidade. Em vez de eu ter velocidade, eu tenho aceleração. Né? Ela só trocou as letras, mas a fórmula é a mesma. Agora, aqui eu já tenho uma evolução da fórmula, né? Percebam que agora eu tenho a posição também pelo tempo, né? Que é a equação horária da posição. Só que aqui eu tenho posição inicial, velocidade inicial e a aceleração. Também, velocidade inicial e posição inicial são constantes. A aceleração também é constante. Então essas daqui não mudam, certo? Elas sempre vão estar nessa mesma posição. Quem aprendeu a equação de segundo grau, o professor só inverteu. Se eu colocar no lugar aí x e y, o y vai ser aqui, né? E o x vai ser no lugar do t. Opa. Aí o x vai ser no lugar do t, certo? Então vai ficar y, né? Ax ao quadrado, né? Meio ax ao quadrado, mais v0x vezes a posição inicial, né? Que também vai ser um número. Então, essas três que o professor circulou aqui, gente, vão sempre ser números. O t vai ser letra e o x vai ser letra, correto? E por último, nós vamos ter, né, a última equação, que é a equação de Torricelli, né? Se escreve Torricelli, mas se fala Torricelli. É a relação entre a velocidade e a distância, ou seja, a posição. Então essa é a única que não tem tempo. Então Torricelli não tem tempo, mas olha como que fica. Vai ficar a velocidade ao quadrado, que é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o a vezes a variação da distância. Portanto, essa não tem o tempo, certo? E aí, nós temos uns exercicinhos para resolver. Gente, lembra que o professor falou que aquelas letras nunca mudavam? Porque ó, elas são números. Dentro dessa função, elas sempre vão ser esses números aqui, correto? Então, se eu pegar a fórmula do x aqui, olha aqui, eu posso observar quem é o x0, quem é o v0 e quem é o a, sem precisar fazer contas, né? Então, aqui a pergunta é: uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniforme variado, de acordo com a seguinte equação horária da posição. Então, aqui ele me dá a equação. X é igual a 32 menos 15t mais 4t ao quadrado. É óbvio, toda equação é no sistema internacional. Eu nunca vou ter uma equação que seja em quilômetros por hora, né? Sempre vai ser em metros por segundo. Então, não precisa constar dentro da equação. Na resposta, precisa. Mas se é uma equação, sempre vai ser em metros por segundo. E se eu precisar usar para essas equações que o professor passou, essas quatro, vai ter que transformar em metros por segundo, certo? A não ser que o exercício peça em quilômetros por hora. Mas para jogar na fórmula tem que transformar em metros por segundo, certo? Só funciona se for no sistema internacional. Então, a posição inicial, ou seja, quem é o x... Deixa eu trocar a cor desse... Aqui. Quem é o x0? Aí, agora dá para ver melhor. Quem é o x0? O
O x0 é aquele número que não tem t. Então, portanto, é 32 metros. Correto? 32 metros. Nossa, ficou bonito. Certo? Quem é a velocidade inicial? V0. Eu tô quase aprendendo a escrever bonito assim. Quem é o V0? É o número que sempre está com T, ou seja, 15 metros por segundo. A aceleração que me dá um pequeno problema, porque na fórmula a aceleração é vezes meio, né? Então, se eu tenho a aceleração que é vezes meio, que número que eu tenho que dividir? Porque ó, é A vezes 1 é A. A dividido por 2, né? Dá 4. Que número que eu tenho que dividir por 2 para dar 4, né? Então, eu tenho que pegar um número aqui, dividir por 2 e dar 4. Portanto, né, a aceleração, o A, tem que ser igual a 8. 8 divididos por 2 igual a 4. Entenderam? Eu tenho que prestar atenção nessa parte da aceleração. Lá na outra, na Torricelli, já é dividido por 2. Então, no horário por potência é vezes, e na Torricelli é dividido por 2, certo? É óbvio que o professor não ia deixar, né, com esses números feios, né? Então o professor colocou a resposta aqui. Aqui está a fórmula, percebam que está a fórmula aqui, né? E a primeira ele pede a posição, que é o x0. Então é só eu ver qual que está na posição do x0. Então vai ser o 32, como o professor tinha falado. A velocidade é o número que está junto com o t. Só que percebam aqui, ó, eu tenho que levar o sinal, porque mais com menos dá menos. Então a velocidade inicial é menos 15 metros por segundo. Correto? E a última, né, é o que o professor falou. Esse número aqui, ó, me leva a 1 vezes meio. Então, que número que eu tenho que dividir por 2 para dar 4? 8. Porque 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, 4 vezes 2 igual a 8. Para achar a aceleração tem que ser assim. Correto? Uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de 10 metros por segundo. A velocidade inicial de uma motocicleta que deseja percorrer uma distância de 50 metros em linha reta chega ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo. É isso que a gente tem que retirar os dados do problema. Qual que é a primeira coisa que ele fala? Que a motocicleta alcança uma aceleração constante de 10 metros por segundo. A segunda coisa que ele fala é que ele não sabe qual é a distância inicial. A terceira coisa que ele nos dá é a distância que ele quer percorrer, que é 50 metros. E a última é a velocidade final, que é 100 metros por segundo. Então, a velocidade final que a bicicleta percorre. Retirando esses dados, né, aqui nós temos a bicicletezinha, a velocidade inicial, né, a velocidade final, que é 100 metros por segundo, a distância, que é 500, né, aí eu vou jogar na fórmula. Qual fórmula? Gente, se eu tenho velocidade final, velocidade inicial, distância e aceleração, eu não tenho tempo. Qual é a única fórmula que não tem tempo? Torricelli. Então, eu vou pegar e usar a Torricelli. Velocidade final, que é 100 metros, a variação da distância, que é 500, e a aceleração, que é 10. Correto? Percebo que o 2 está aqui, porque esse eu tenho que manter. Esse é da fórmula, não pode sumir esse 2. Certo? Então, olha que eu substituí. O 100, que é a velocidade final, ao quadrado, V0, que eu quero, ao quadrado, mais duas vezes, ó, o 2 aqui, vezes 10, que é a aceleração, e vezes o 500, que é a distância.
correto? Vezes 2 vezes 10. Multiplicando, né? 100 vezes 100 vai dar 10.000. E 50 vezes 10 vezes 2 vai dar 10.000. 10.000, 10.000, né? Eu passo um subtraindo, olha o sinal de mais aqui. Então ele vai passar subtraindo. 10.000 menos 10.000 é zero. Raiz quadrada de zero também é zero. Portanto, a velocidade inicial da moto era de zero. Ele partiu do repouso, certo? Aqui está o que, da onde o professor tirou, né? E nós encerramos a aula de aceleração e velocidade, certo? Na próxima aula a gente vai conversar sobre as 3 leis de Newton e aguardo vocês. Tchau, tchau.